recentemente, nós mulheres já superamos a quantidade em relação aos homens contadores. 54% das profissionais são mulheres hoje na contabilidade. Né? Uhum. Olha que bacana. Bacana, bacana. Né? E aí eu estava perguntando aqui, provocando uma pergunta para o pessoal sobre o seguinte: já que tem 54% de mulheres aí na contabilidade, cadê essas mulheres? Ou será que elas formaram e não estão trabalhando na área, estão abandonando a gente, Raquel? Como é que é isso? Quantas mulheres você tem no seu escritório aí hoje? Você tem uma equipe com 17 pessoas. Aqui nós temos, quer ver, de Hum. homens são 4, o restante são mulheres. Uau! 13 mulheres? Uau! Aham, isso Fantástico, aí. sério? Ah, eu Sério? sabia. Sabia que você é uma pessoa diferenciada. E me conta uma coisa, eu escuto muito falar, você mesmo também já me confidenciou isso algumas coisas nesse Ah, sentido, de dificuldade de capacitação no interior, né? Já escutei muito você falar, às vezes até se me pedindo para poder consultar, né, trocar uma ideia com algum colega aqui em BH, que você ficava assim, ah, não, troca uma ideia aí, Dani, que aí vocês têm mais acesso à informação. Com essa questão da certo. pandemia, você acha que melhorou o acesso à informação ou ainda tem uma dificuldade da informação chegar no interior? Não, melhorou porque aí todo mundo teve que se adaptar à forma digital, online, as faculdades, os treinamentos. Então, a gente desloca muito para Belo Horizonte. Então, a maioria dos treinamentos que são Uhum. presenciais não tem como, a gente tem que sair daqui e ir para aí mesmo, né? E aí agora não. Como não pôde fazer presencial, tiveram que se adaptar ao online e algumas coisas, né, trava, não tem jeito, é da tecnologia mesmo, mas funcionou, gente, ó, funcionou. Foi muito bom. Então, Claro que então isso foi aquela bom, né, pro troca de interior. experiência do presencial, aquela vivência que as pessoas têm a liberdade de estar falando, talvez no online, né, as pessoas ficam um pouco mais inibidas, porque ficam às vezes tá com medo de estar gravando e depois isso sair, não sei, né? Mas foi muito bom, né? A gente conseguiu fazer muito mais coisas. Ai, que bom, já estava para te perguntar isso há um tempo e acabou que a gente vai conversando de tantas coisas e a gente não pergunta das coisas práticas, né? É, E aí, me conta alguma coisa. Essa história sua de ter entrado na contabilidade com seu pai, ela é engraçadíssima, né? Então, eu não sei se o demais. pessoal todo ouviu, mas eu não sei, eu acho que vale a pena se repetir. Porque, gente, é hilário, né? Eu acho que você É. contar o seu ingresso, a forma sua de ingresso, eu acho que você podia repetir, porque teve esse trem de eco que quebrou, e esse vídeo que vai ficar gravado para quem puder e quiser assistir de novo, assistir mais tarde. Conta de novo essa história, porque é muito legal, Raquel. Conto sim. E a gente nunca imagina que isso vai fazer parte da história da gente, né? Então eu estava dizendo ao Não é? pessoal que isso, o meu pai, né? A família dele sempre morou em um sítio aqui, no interior ainda, próximo a Ipatinga. E esse tio é irmão da minha avó, ele morava em Belo Horizonte, ele era técnico de contabilidade, tinha aí um escritório de contabilidade. Então, quando ele vinha Aham. passear na roça, ele andava lá no sítio, aí às vezes via uma vaca lá, que era até mesmo lá do meu avô e tal, aí ele falava que ele queria comprar e tal, comprava e dava de presente para minha avó. Então, e chegava de carro, né? Então, ele era bem sucedido. Então, isso, o meu pai É, despertou seu no meu pai, né? país, Aham. despertou no meu país, tipo assim, nossa, meu tio é bem sucedido, ele mora na capital. O que que ele faz? Ah, não, ele é contador, né? Ótimo. E aí, então, quando foi para fazer a opção do curso, eu tinha acabado de sofrer uma cirurgia de apêndice, então eu não tive como ir fazer a minha matrícula né, naquela época, você fazia o primeiro ano básico e depois o segundo você tinha que escolher. Aí tinha magistério, científico e contabilidade, que era da rede pública que era oferecido. Então eu falei, pai, vai lá e faz Uhum. magistério, porque eu quero ser professor e tal. A maioria das minhas coleguinhas, tudo ia ser professora. Aí ele foi e voltou. Aí, tá aqui a sua matrícula. Não, que eu li, técnico de contabilidade. Hã? Como assim? O que é isso aí? Ele me contou essa história e falou assim: não, você vai ser contadora. E aí, né, eu disse que já nas primeiras aulas eu me apaixonei mesmo ver falar de patrimônio das empresas, de impostos, então todo esse universo que para mim era desconhecido, foi como abriu assim uma janela para o universo, sabe? E aí nós estamos nessa aí Aham. até hoje. E se me falassem, Raquel, se você deixasse de ser contadora, teria uma dificuldade muito grande de definir uma outra coisa do que eu seria. Escolher uma outra profissão, né? Eu também falo a mesma coisa. Eu também Teria tenho uma muita dificuldade, dificuldade eu de teria uma pensar dificuldade. em ser.
outra coisa. Teria. E aí você sempre foi aí você foi contadora mesmo, você passou pela auditoria, perícia, algum outro tipo de profissão que o contador também pode exercer? Sim, já fiz alguns trabalhos periciais, auditoria não, né? Nunca mexi com auditoria. Uhum. Inclusive, acho que dentro da nossa proposta tinha até algo assim. Já passou por alguma situação sendo mulher contadora que você Isso. se pergunta assim, e aí? Vou te falar que eu passei na semana passada algo muito interessante. Então, é uma dissolução Sério? uma dissolução de sociedade que até então ainda não partiram para a justiça. Então, a gente está fazendo um levantamento de haveres preliminar e aí tinham propostas, Uhum. né? Eu não sabia, eu fui convidada para fazer uma proposta e aceitaram a minha proposta. Depois, né, o dono lá é uma oficina mecânica, então é um universo totalmente masculino. Aí esse dono da oficina chegou e falou assim, olha, Raquel, nós tínhamos uma outra proposta, aí o rapaz estava discutindo comigo, mas nós optamos, porque é o seguinte, como você era mulher, talvez seria mais fácil de lidar. A gente iria conseguir, assim, entre aspas, levar na maciota. E aí, a gente deu com os burros na água. Porque, nossa, você é tão rigorosa ou mais rigorosa às vezes que se Exigente tivesse um demais. homem, que se tivesse um homem nos atendendo. Então, a gente se pergunta assim, por que estou nisso? Né? E ainda, mesmo que as pessoas veem uma certa fragilidade em sermos mulheres, não é. O nosso papel é sermos firmes mesmo, sabe? E aí é muito engraçado, porque quer queiram, quer não, as pessoas fazem a diferença do homem atendendo e da mulher atendendo. Fazem muita diferença. Eu recebo muito relatos, agora com o projeto, então, que assim como você, né, se dispôs aqui a compartilhar comigo e com todas as pessoas que estão vendo a live ou que vão ver a live, eu tenho recebido muito relato, assim, de sócios como você. Se você tem um sócio, né, então às vezes o cliente Isso. chega e fala assim, mas quando que vai chegar o dono do escritório? Né? E você fala assim, mas eu É. também sou a dona do escritório, não, mas eu quero conversar com o dono, né? Tipo uma coisa assim, opa, por que você não quer Aham. conversar comigo? Nós somos sócios, né? Então, se estamos juntos aqui na responsabilidade É. técnica, somos iguais, né? Então, É. eu vejo, eu estou recebendo relato desse tipo. Eu, quando era auditora também, porque eu já fui auditora, eu iniciei a carreira contábil na auditoria. Então, quando eu era auditora, eu lembro, assim, da pressão que a gente tinha. E eu quase, assim, pra gente desistir mesmo da profissão. Eu lembro de uma pessoa que falava comigo assim, logo quando eu fiz a opção pela contabilidade, né, a pessoa falou comigo assim, olha, você sabe que quando a mulher vai nascer, Deus já faz a pergunta para ela, né? Você vai querer ser bonita ou você vai querer ser contadora? Eu falava, gente, como que é isso? E aí, na época, eu era tão menina também, que eu era muito nova, né? Eu fiz vestibular logo com 17 para 18 anos. E eu ficava assim, gente, será que ele me chamou de feia? Será que eu não posso ser contadora? Eu fiquei sem entender, sabe? O alcance desse machismo, né? Dessa chacota que ele estava fazendo comigo, né? Mas depois eu fui ver mesmo que realmente assim, é muito difícil. O universo da auditoria também é muito masculino, né? Então, É. realmente eu sofri muitos desafios para poder estar ali naquele universo. E hoje aí, na sua atuação contábil, que é interessante também a gente contar para as pessoas, que muitas pessoas chegam para mim, por exemplo, e falam assim, aqui, você faz imposto de renda? Aí eu falo assim, não. Pai, mas você não é contadora? Aí eu falo, sou, mas contador tem que saber imposto de renda? Tem escrito isso em algum lugar, né? Que eu tenho que saber fazer imposto de renda? Eu até sei, mas não é a minha expertise, então eu não faço isso, né? Porque eu Certo. acredito muito, né? Já até falei com você quando a gente começou a ter contato, a minha expertise é terceiro setor, então assim, das outras especialidades eu não atendo, porque realmente não me sinto preparada. Eu sei, eu conheço, eu fui formada, já fiz Uhum, cursos, uhum. sim, né? E como que você lida com essa questão no escritório? Porque no escritório você recebe demandas Isso, diversas, você trabalha também com alguma isso. especificação. É assim, na verdade, então, como eu tenho um sócio, Daniela, a gente divide bem isso aqui. Ele fica com a parte Uhum, trabalhista, previdenciária, eu fico com a parte fiscal, contábil e societário. uhum. Então, toda demanda, quando o cliente vem para mim, é aquilo que você falou. Eu sempre falo assim: olha, eu sou a clínica geral nesse assunto que você está me perguntando. Vamos para o Essa especialista? é boa, hein?
Eu sou a clínica geral. Sabe por quê? Ainda fala assim, sabe por quê, gente? Olha só. Eu fiquei muito surpresa quando meu marido quebrou uma vez a munheca e aí a gente precisava de um ortopedista. Mas quando eu cheguei no hospital, tinha que ser um ortopedista de mão, não podia ser ortopedista de pé. Então eu falei, peraí, como assim? Ortopedista, mas de mão? Ortopedista de pé, para mim, foi uma surpresa. Para mim, a ortopedista era só ortopedista. Então, isso eu aprendi. Aí, então, fala assim, olha, eu sou uma clínica geral. Tá, eu vou introduzir o assunto com você, mas o especialista é o fulano, vem cá. Aí, mesmo eu estando à frente do escritório, a gente sabe que a gente precisava melhorar muito a parte comercial, de negócio, de relacionamento. Sabe, Daniela, ainda no escritório a gente não Uhum, tem, né? Eu falo pelo meu, talvez outras pessoas também possam compartilhar com a minha ideia, de que a gente não tem uma formação assim de profissional realmente dessa área atendendo com a gente. Aí acaba que você é o empresário contábil, que você tem que atender o cliente, você é o uhum. contador, você é o conselheiro, você falou, tem que ser o psicólogo também, e aí é muita coisa É. e acompanhar a legislação. Então, assim, eu sempre me posiciono ao pessoal, porque aqui a gente atende, não é um único segmento, a gente atende indústria, comércio, Uhum, atende terceiro setor, então de tudo um pouco. Eu falo, gente, então vamos, uhum. né? Sempre introduzo, mas fala assim, mas quem tá pondo a mão na massa, no operacional, que vai sentar lá em frente ao computador, que vai digitar, que vai gerar isso, são o pessoal que trabalha comigo, é a minha equipe. Então vamos sentar aqui do lado deles. E são Eles vão especialistas, né? Eu ter, lembro até que quando a gente eles vão veio. ter, exatamente, eles vão ter condições de detalhar para você o operacional que estão fazendo no dia a dia. Ok? Então, isso tem Uhum, funcionado muito bem. Isso tem funcionado bem. E outra coisa é aquilo que você falou. Nós não temos que nos intimidar quando nós realmente não temos a resposta certa. Mais que uma resposta, melhor que uma resposta errada, é você falar: espera, eu não domino ou é totalmente esse humildade, né? assunto. Exato, eu não domino Exatamente. totalmente esse assunto. E o mais importante de tudo é trazer a pessoa para a realidade dele. Então, hoje eu atendi um Uhum, casal. Né, eles fecharam uma empresa, aí a mulher ficou com débitos, devendo e tudo, e o marido já percebia esse meio que estava pressionando ela e tal, aquela coisa meio que desconfortável assim. E aí eu tive que uhum, posicionar ele o seguinte: olha, você faz o quê? Aí ele falou assim: eu faço manutenção em máquinas de banco, essa máquina, caixa de banco ali, esqueci como é que chama, aquela caixa Caixa eletrônica, caixa eletrônico. eletrônico. Uhum, Então, aí eu falei, olha, eu uhum, estou tentando te explicar algo que para mim é comum. Débito da PGFN, débito da Receita Federal, esse aqui, isso, aquilo, aquilo. uhum, Então, vamos lá. Se eu fosse sentar do seu lado para você me fazer a manutenção daquela máquina, você ia falar um nome de um parafuso, um nome de alguma coisa, eu não iria saber. Então, olha qual que é o nosso desafio. Nós temos que conseguir, além do que a gente sabe fazer, transmitir para o outro de uma forma que ele entenda dentro daquilo que ele faz. Aí o homem ele destravou. uhum. Aí ele relaxou e falou assim: "Ah, tá, então deixa eu ver". Aí eu falei: "Vou me conduzindo com você dessa e dessa forma". Por quê? As pessoas Ele se vêm a abriu a nós. ouvir, né, Raquel? E isso, quando eu troquei com ele, falei: olha, isso é o que eu sei fazer, e se você eu trocar com você e você for colocar o que você sabe fazer, eu vou ficar tão desconfortável quanto você. Então, se você tentar me entender, né, da forma com que eu preciso colocar, porque exatamente as pessoas olham para você e falam assim: é a solução dos meus problemas. Sabe tudo que Aham. eu E, preciso. é, e essa questão de você falar do relacionamento, eu fiz um trabalho ontem com uma turma grande da Unileste, né? Aí da sua cidade Fabriciano. também. É, É, Fabriciano? Pois é. Fiz é. um trabalho bem legal com eles e com os professores. Foi muito legal. Vários professores e vários alunos, para a gente construir um mapa de quem é o contador, né? Quem é esse ser contador e como ser contador. E as questões que a gente positivou, né? Porque o mapa é um ideal para a gente buscar, né? A gente não está falando mal, a gente não quer falar mal, então a gente positivou. Essa melhoria do relacionamento com os clientes, né? E uma questão Uhum. muito importante é que o cliente e as pessoas em geral continuam com a mesma alegação que não sabem o que é a contabilidade, não sabem para que serve a contabilidade, né? O conselho, essa semana do contador, o Conselho Federal, está com uma campanha maciça aí nas mídias e tudo mais, falando que a contabilidade é essencial, que ela é necessária. Mas
não só isso, né? A gente precisa justamente aprender, né? Que ontem eu estava conversando com os meninos, que é essa questão da empatia. Se você recebe um Isso. cliente que ele não está disposto a te ouvir, ele não consegue entender o que você quer dizer, é um relato frequente, né? Que a maioria dos nossos colegas fala isso. Ele não Isso. entende o que a gente fala. A gente põe um balancete na mão dele e não entende. Ele não tem que Não entender. entende. Assim Não como a gente tem. não tem que entender da manutenção de um banco 24 horas, a gente não tem que entender da Isso. manutenção de um carro. Mas a Isso gente aí. usa carro, a gente usa banco É. 24 horas, né? A gente usa É tudo, isso né? aí. Hoje aqui a gente teve É. essa dificuldade com essa questão da internet, o telefone, eu falei, o telefone, troca o telefone. Porque a gente não tem que saber tudo, né? O contador não tem que saber tudo, mas ele precisa se posicionar dessa forma, porque as pessoas todas têm dificuldades em todas as profissões. Em Né? Você deu o tudo, relato gente, em do tudo. médico, Você né? entra você entra no consultório médico, o médico fala tanto nome de remédio, tanto nome de doença, tanta coisa, você só fala assim, eu tomo de manhã ou de tarde. Não é? Esse aqui eu tomo de manhã ou à tarde? É antes ou depois do almoço? Não é É, assim? Então, né? e E aí as aí a pessoas gente. desconfiam do contador, né, Raquel? Desconfiam que é a gente que não vai fazer um trabalho bom, é a gente que vai fazer Exato. coisa errada, né? É sempre É, um pé atrás em relação ao contador, mas que a gente também entende, porque quando o contador dá uma errada do ponto de vista fiscal ou do ponto de vista de um relatório para apurar um resultado ou um prejuízo, realmente são causas, né, são consequências muito danosas, são muito pesadas as consequências desse ponto de vista. Né? Você imaginar que você fez uma programação financeira para ter um determinado resultado no final e não ter, e ao mesmo tempo está contando de estar recolhendo uma tributação adequadamente e também não está acontecendo, a consequência é grave, obviamente. Mas é por isso que a gente tem que é. buscar o bom profissional, né, Raquel? Com certeza, isso aí. Buscar aquele que está ali interessado realmente na empresa do cliente. A gente fala assim, que a gente até teve um reconhecimento, Daniela, aqui na região daquele empresário de sucesso, porque a gente já não tem mais Eu vi papel que no você viu. escritório. Você viu que bacana ficou, né? Então, para a gente Uhum. foi uma surpresa, assim. E aí depois veio a pandemia, reafirmou que a gente estava no caminho certo. Então, graças a Deus, a gente sofreu, mas não foi tanto, porque a gente já estava bem preparado. E aí, né, Uhum. voltando a isso, buscar aquele profissional que realmente está interessado na sua empresa. Nós vamos conseguir resolver todos os problemas? Não. Mas eu acho que pontuar e deixar o cliente ciente do qual é o papel dele, qual é o seu, é muito importante. Ele tem que conseguir E o entender isso, risco, sabe? né? Ele tem que Ele conseguir tem que entender também conseguir que tudo tem entender um isso. risco, né? Ele tem que É, conseguir é entender o isso. risco que está É. posto. Né? A E gente muitas saber vezes pontuar para ele. muitas vezes eles ficam desconfortáveis, né? Eles querem que você dê uma solução para que depois ele pegue naquela solução que você deu e fala assim, eu fiz porque você me orientou assim, É, né? E muitas exatamente. vezes, né, um outro desafio grande para nós também é tentar regularizar o que não tem como regularizar. As pessoas entram em situações com as empresas dele que não conseguem e querem que a gente garante que consegue, né? É isso aí. E aí, quando vem conosco, né, mulheres, eles acham que o poder de persuasão deles é melhor, é mais forte, e aí você vai ceder, né? Eles sempre têm a impressão de que É. a mulher vai ceder. Aí nós temos que nos posicionar, temos que ser firmes. E é engraçado que a gente sempre faz, né? A gente sempre dá essa questão de perceber que a gente é o frágil, mas o que a gente mais vê é que nós somos as mais exigentes, né? Em geral, as mulheres Assim, são mais exigentes na contabilidade. Os clientes que eu trabalho também falam muito comigo. Nossa, mas você é muito ferrinho de dentista. Eu morro de rir do ferrinho de dentista aqui, né? Que eu quero pegar lá no aham, fundo mesmo. Eu falo isso aham, mesmo, eu quero lá matar a cárie. Eu quero é, matar na origem, porque não adianta trabalhar na causa se a gente não resolve a origem. E muitas vezes, como você falou, a origem dos problemas elas estão além da nossa possibilidade de atuação e às vezes além do próprio empresário, né, do próprio empreendedor. é. Então, é muito complicado. Raquel, você já passou por uma situação dessa, assim? A gente está tendo uma tentativa bem grande de todos os contadores de melhorar esse relacionamento com o cliente, né? Agora, na pandemia, a gente teve a adição dessas ferramentas que a gente pode fazer essa coisa online, que facilita. Pensa, Raquel, na época, quando a gente estava trabalhando junto, se tivesse isso online, eu lembro de você vindo Nossa, para cá. Não, e ótimo. antes da pandemia, eu estava indo para aí, você lembra, né? Eu falei, gente, Aham, é isso porque eu mesmo. ia justamente para fazer a palestra na Unileste e aproveitar e ficar aí o final de semana com Aham, você. isso. Mas aí, o que você tem para dizer, assim, dessa questão, se você já ouviu? Eu já ouvi assim,
Olha, tá bom, mas obrigada pelo seu conselho, contador, mas você é contador. Eu sou empresário, por exemplo, vamos supor que eu sou empresário que fabrico sapato, né? Então ele vai falar Ah. assim, olha, eu sei fazer o sapato, eu sei vender o sapato, e você sabe fazer contabilidade, ou seja, não vem dar pitaco onde você não conhece. Você já ouviu isso? Ó, eu costumo falar assim, tudo bem, você entende disso, mas a minha matéria-prima está na sua mão. Então você já ouviu também, é terrível isso, Já. E né? costumo falar uma outra coisa. Olha, tudo bem, você também tem razão. Eu sou contadora e você é dono do cofre. A chave também está na sua mão, Essa é boa, tá vendo, gente? É bom pra gente né? aprender nessa saída. É. Porque tem hora que Aí eles põem a quando gente você numa fala saia assim, justa, né? e quando você fala assim, então, a chave do o cofre é seu e a chave do cofre também é sua. Aí depende, realmente você tem razão, pode se avaliar. Porque eu vou embora para minha casa, vou deitar tranquila, porque o que eu tinha que te posicionar, eu já me posicionei, já te expliquei. Agora, filho, é contigo. Ou eu costumo falar assim, qual desses bens você já deixou à disposição para fiscalização? Você já tem essa percepção? Aí o cara, o quê? Porque às vezes as pessoas acham que não perdem nada. E aí, como a gente passa por muita coisa, eu costumo dar alguns exemplos. Ó, numa situação dessa, já aconteceu isso, tal. Né? Tem, sim, várias e várias situações que acontecem isso, Daniel. Tem uns de dar tapa na mesa, assim, e aí falam algumas coisas. Aí você dá aquela levantada, aquela respirada, e fala assim, deixa eu tomar uma água ali. Tem. Ou se tem. Ah, eu adoro, não é? Adoro. E aí Tem. eu morro de rir, que é o seguinte, a gente não pode dar pitaco no negócio deles, não. Mas aí se a gente apresenta também algum relatório, a outra observação também que vem muito é assim, não, isso tá errado. Não, esse número aí tá errado. Aí você fala, não, mas você me mandou o documento, eu só peguei e registrei. Não, tá errado. Isso aí tá errado, tem certeza que tá errado. Gente, é de matar falar que quando a gente faz a coisa tá errado, falar que não fecha. Quando não, falar que não fecha pra mim a informação, eu quase morro do coração, porque eu fico assim, gente, antigamente podia até não fechar, hoje não tem mais jeito, hoje a gente Não trabalha com tem. sistema informatizado, quando a gente faz Sim. qualquer lançamento nele, a gente é obrigado a falar débito e crédito para ele, não tem jeito de errar, o sistema nem É. aceita mais, ele Nem não passa aceita. o Isso. lançamento. Se der É a isso diferença mesmo. de um centavo, ele não passa. A gente acha diferença porque a gente faz outras analogias, a gente faz É. comparações para a gente poder Outro. testar outros aspectos das variações patrimoniais, né? Mas essas comparações, elas são além daquela informação fria que o sistema produz, né? Isso mesmo. Então, Isso mesmo. que eu falo que eu costo para achar diferença, aí a pessoa já me reveste. Mas você acabou de falar que no sistema não faz diferença? Não, o sistema não. Mas a movimentação empresarial, a movimentação das organizações e essas variações que a gente vai analisar, elas têm que ter um sentido, né? Porque senão não vai É. representar a realidade, não vai representar esse organismo vivo que é a empresa, que é uma organização social, que é uma organização da sociedade civil, né? Então, Olha, eu eu fico passei uma, assim. eu passei uma Conta, situação conta. dessa uma época aí, uma Adoro os casos vez, da né? Raquel, gente. Eu trouxe a Raquel que não é à toa, porque ela tem cada história que a gente fica Então, assim, é inacreditável. Só então, contei que nós somos acontece. mineiros, gente. Nós somos mineiros, sempre tem os causos nossos, né? Então, Não teve uma é? situação dessas, né, que até hoje, assim, ela ficou também na minha memória e ficou meio parecido com aquela assim, ou você nasce rica ou é contadora. Então, Ah, um advogado me gente. indicou um cliente para atender. Ele era do segmento de cosméticos, que não é algo fácil, algo um pouquinho difícil. Uhum. E aí, esse cara já tinha quebrado umas duas empresas, umas duas, e estava lá com uma situação para eu verificar que era ser possível ou não. Aí foi aquilo que você falou, eu levantei tudo, como diz a polícia, a capivara inteira, todinha. Aí ele sentou na minha mesa, eu fui posicionando, aí ele foi assim, diminuindo na cadeira e o olho crescendo, diminuía na cadeira e o olho crescia. Aí na hora que ele terminou tudo, que eu olhei, concluí o trabalho, todinho, ele falou assim, nossa, eu não tinha noção disso tudo. Eu falei, não. Ele falou, não, então tá bom, isso quer dizer então que agora você tem ciência de tudo, então tudo certinho, todas as esferas, tudo bonitinho. Ele falou, sim, eu só fiquei na dúvida do seguinte, que se eu tivesse vindo aqui há um ano atrás, eu não tinha aberto uma empresa no nome da minha esposa. E eu, não entendi. Aí eu, não entendi. Aí ele porque eu ia ficar com tanto medo, com tanto receio de tanta coisa que dá errado para frente, que aí eu não teria um ano de registro no nome da minha esposa. Aí ele foi embora, eu fiquei pensando aqui, falei, gente, eu não sei se ele fez um elogio ou se ele criticou o trabalho todo.
Por quê, assim? Então, tipo assim, mas aí eu liguei pra ele. Aí depois eu liguei e falei, fulano, eu vim embora, liguei, eu fui embora pra casa e fiquei pensando muito naquilo que você me falou, né? É o tal que não fecha, que não bate, igual você falou, né? É. Então, você me contratou pra levantar tudo. Eu levanto tudo, vou em tudo certinho, te posiciono, te mostro o que que é. Aí você vai e fala comigo que se você tivesse vindo há um ano atrás, você não teria uma outra empresa. Eu fiquei sem entender, é um elogio ou era uma crítica? Pois perguntei. E Perguntei. aí, Aí ele conta. falou: não, é um elogio do trabalho bem feito que você fez, levantou tudo certinho. Realmente, pelos advogados, eu não tive tanta informação, né? Eles não conseguem ir Tá e tal, vendo? né? E aí, mas assim, é porque eu fiquei com medo, realmente. Quando eu vi tudo, falei: se seria isso, eu teria desanimado. Falei: então tá bom. Agora entendi. Mas é isso aí. Na verdade, eles confrontam com a gente para ver se você está certa daquilo que você está falando. Né? E tem isso também, né? Parece que não acreditam no que a gente fala. Não Eu tenho acredito. também muito esse relato. A gente fala uma coisa, ele quer confirmar com outra pessoa, gente. É assim, Nó. muito desafio mesmo, né, Raquel? A gente É. pensar que estão chegando mais mulheres no mercado. Eu fico muito preocupada em empoderar realmente essas mulheres para não passar por essas coisas que a gente passaram. Porque a gente está rindo aqui contando os casos, mas isso é de uma estrutura muito patriarcal, muito machista mesmo, né? Que quer fazer a gente desistir. O que eu mais senti na minha vida enquanto contadora, eu não sei você na sua, mas o que eu mais senti na minha vida é que parecia que as pessoas queriam que eu desistisse. Que eu desistisse de ser contadora, que eu desistisse de ser auditora, que eu desistisse de trabalhar com o terceiro setor, sabe? Então, um descrédito, né, com a nossa capacidade que eu fico muito impressionada. Eu acho assim, Daniela, realmente tem isso, mas eu não posso falar muito assim, não, sabe? Porque, graças a Deus, Hum. assim, eu não sei se é pelo jeito de ser, a gente tem hora que a gente deixa de ser um pouquinho feminista, porque a gente convive muito com homem, e o homem é prático. Já viu como que o homem é prático? O que que é isso, aquilo e pronto. Nós damos muita volta e aí a gente é mais detalhista, igual você falou. E aí, às vezes, as pessoas só querem essa praticidade. Vai direto ao ponto, pronto. Né? Eu observo muito reuniões. Mas percebe uma coisa, quem é a pessoa que quer que a gente vá direto ao ponto e bem com essa ideia do prático? É o homem. Porque se você está com uma cliente sua mulher, ela vai ficar completamente satisfeita de ser É atendida isso. da forma que a gente acha que é o ideal. Então eu penso que a gente trata as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, né? E o É. homem também, eu acho que ele nunca parou para pensar que ele pode ser melhor tratado. Porque às vezes essa coisa da objetividade demais da prática, ele perde detalhes que são importantes, né? Ele passa batido em questões que lá na frente vão impactar o negócio dele e que ele não quis ouvir, né? Isso. Essa questão de não ouvir. E aí eu acho que é muito do gênero masculino mesmo. Não Isso. está acostumado a ouvir. O homem tem aquele negócio de fazer ação e não para pensar. Então, desculpa, gente, né? Não para pensar, Ok. para pensar, mas não nos detalhes, né? Então, às vezes ele É. perde, às vezes até várias oportunidades do próprio negócio, né? Detalhes que passam que eles não percebem. Nessa pandemia, eu não sei se você percebeu, mas eu percebi os empresários homens muito mais desorientados, desesperados do que as mulheres. As Isso mesmo. mulheres, elas foram buscar apoio, que é isso que a gente faz, né, entre a gente, com outras colegas, com outras mulheres que estão dispostas a isso, porque realmente tem muita mulher que tem medo, mas assim, as mulheres empresárias, elas foram procurar o que fazer, o que apoiar, entender o que estava acontecendo, né, do ponto de vista do negócio. Olha, vou suspender meus funcionários, vou fazer redução. Os homens ficaram é, naquela perturbação da pandemia É. É. e não sei se você consegue fazer essa estatística, mas a gente viu mais empresas lideradas por homens sendo fechadas do que por mulheres. Seria uma estatística interessante de levantar, né, Daniela? Se realmente pegar, ver aí pela FEComércio, né? Não sei. A estatística disso aí seria Aham. muito interessante. Realmente, assim, a gente vê a mulher mais equilibrada, talvez porque ela seja criativa, e aí tem essa visão além do alcance,
E E consegue atenta aos sair melhor. detalhes. Nessa É, pandemia, Raquel, nessa pandemia, né, as medidas provisórias que saíram em relação a essa alteração, né, na gestão de pessoas, cara, você tinha que ler a vírgula, porque a vírgula fazia diferença no entendimento. E é de uma isso matéria mesmo. muito recente que a gente ainda sabe que vai repercutir daqui a 5 anos. Né? A Vai, gente não sabe ainda vai. como é que isso vai ser visto se for para os tribunais, né? Se essa matéria for ser discutida em tribunal, a gente não sabe, porque assim, a vírgula fazia diferença, né? Quando saiu a primeira medida provisória, que saiu mal feita, depois saiu a segunda, eu lembro que eu falei com um cliente meu, que eu falei com ele assim, olha, sabe o que fez diferença dessa para outra? Essa palavra, esse aposto aqui que está entre vírgulas. Se esse aposto tivesse saído na medida anterior, estava tudo resolvido. Por conta desse aposto, eles tiveram que editar uma nova medida para ela sair, que depois foi a 936. E aí, assim, aí as pessoas olham assim, mas assim, é mesmo? E aí a gente ganha uma credibilidade por É, estar atenta aos detalhes e por isso. expor esses detalhes, né? Eu briguei com muito cliente, eu briguei com muito cliente. Não faz assim, assim não vai dar. Não é assim. Né? E a pessoa assim, nessa hora também vem, mas você nem é advogada. Eu falei, então chama advogado. Até ele conseguir te explicar, cair na real, a gente já tá aqui, ó, fazendo 3 meses de É isso aí. suspensão, 2 meses de É, suspensão. é isso aí. Né? É isso mesmo. É isso aí. É isso aí. Então, eu penso que a gente precisa olhar para a gente mesmo com outros olhos. Eu gosto muito de trabalhar com homem. Eu acho que o homem realmente tem um olhar. é, eu não sei definir ainda esse olhar dele. Eu acho que é prático, sim, mas eu sou uma pessoa muito Uhum. prática. Então, assim, quando a pessoa fala de prática, eu fico assim, gente, eu também sou assim, despachada. Tem paciência para reunião, sabe? Eu adoro esse trem de É isso internet. aí. Eu tô amando reunião online, no Zoom, que acaba com 40 minutos, porque reunião para mim com mais de 40 minutos não serve para nada. A gente já começa chovendo Uhum. molhado. Porque se não resolver, não vai É, resolver. Melhor parar e começar de novo. Né? Então, assim, eu fico vendo que eu sou muito dessa da prática, né? E às vezes até a pessoa acha que eu sou meio masculina, né? Eu sou, aí chama a gente isso de aí. grossa, né? Porque aí quando a gente é É prática, a gente é isso. grossa, Isso. Mas é o né? convívio, é o nosso convívio nesse meio mesmo, que faz com que a gente ganhe essa personalidade. É isso aí. E aí, por isso que eu falo muito de equidade, sabe? Não de igualdade. Eu acho que é a equidade que é importante para a gente conseguir ter nossas carreiras respeitadas e promissoras. Precisamos sim dos homens, precisamos das mulheres, mas o que nós estamos precisando no momento é isso, é respeito, essa autovalorização com a nossa forma de conduzir, de proceder, né? E o cliente tem todo o direito de escolher, né, Raquel? Eu acho que é isso também. Tá, com Olha, você não gosta certeza. do meu, né? Você não gosta do meu jeito? Ok, Com... vai procurar outro profissional, até te indica um outro colega. Eu acho que é tão É isso bacana aí. isso também da gente indicar um outro colega, porque as pessoas hoje estão numa competição no mercado, reduzindo honorários para tentar captar cliente a qualquer custo, que para a gente, contador, também vai ser muito prejudicial lá na frente, né? Eu Com acho que certeza, essas Daniela. disputas não existem, né, Raquel? Como é que você vê essa questão aí dessa é, essa fala, né, que o pessoal tem que os computadores vão substituir o contador. Que o que vai substituir? Os computadores, né, os Aos sistemas integrados. computadores. Ah, sim, Isso. as funções operacionais já substituíram, não vão, não, já substituíram. Ficar em cima de livro aí escrevendo, acabou. Então, realmente, o operacional substituiu. Mas quem vai Mecânico, né, decifrar? Raquel? Isso aí é o O mecânico, mecânico, né? gente, graças a Deus que chegou esse Isso. computador para esse mecânico. Glória a Deus por isso. Se a gente Não conseguiria é? fazer 30 empresas, agora a gente consegue fazer 300. Pronto, melhorou para todo Exatamente. mundo. Quem vai querer ficar ali fazendo isso? Então, realmente, nós temos que enxergar que mudou o universo, mudou a forma de se fazer. Agora, o que vai acabar é nunca. É nunca. O contador é aquele que está ali Não no tem ouvido do jeito. cara ali, ó. É aquele que está ali no ouvido do cara falando com ele, vendo os números. Vem cá, falando, olha isso aqui, né? Eu tive semana passada com um cliente querendo fazer um acompanhamento. Eu falei, fulano, eu não posso te atender. Eu entrei em contabilidade eleitoral agora, sabe, Daniela? É um desafio também, por uma rede de Aham. associados, porque eu queria ter uma experiência em rede de associados. Então, nessa rede de associados, tem Uhum. mais de 920 contabilidades associadas à rede. E eu queria ver como que isso funcionava.
E aí depois eu Aham. te conto isso mais no detalhe. Por que que eu estou falando isso? Porque a tendência é cada vez mais e mais encontrarmos formas de trabalharmos juntos e por produtividade. Não precisa ser concorrente, é só trabalhar junto. Agora, Uhum. infelizmente, as pessoas sempre pegam alguma coisa que está organizada e modifica em benefício próprio. Isso é fato. Nós estamos Uhum. passando por isso mesmo na rede, aqui na região, né? Aí a área política, que eu te falei assim, né? Não tinha uma experiência tão profunda mesmo de ir em convenção partidária, de estar frente a frente com o Aham. candidato, não tinha isso, né? Já fiz prestação de conta, mas é aquilo que você falou assim, não como uma atividade mesmo, mas para falar assim, deixa eu ver. Agora não. Então, agora a gente está bem afinco, mas vai pegando. Eu estou indo embora às 22 horas para casa e caminhando mesmo. Para desenvolver São um três. trabalho bem feito, né? Você decidiu que Exatamente. Aí vai são fazer bem feito. treinamentos. Isso. Então, são treinamentos. A gente percebe. Então, eu quis experimentar desta rede para eu entender como que funciona. E aí a Uhum. tecnologia entra fantástico nisso, mas as É. pessoas ainda atrapalham o negócio, ainda burlam as situações. Então, acho que o maior desafio é quando você pensa algo, desenha algo e aí esquece o que as pessoas vão fazer com isso. Então, aí você fala assim, o que você vê essa questão de concorrência por valor? Mesmo fixando valor, ainda tem problema. E sempre vai existir. Sempre vai existir. O negócio Sempre vai realmente é existir. Também falo isso, Raquel, porque tem bons profissionais, tem excelentes profissionais e tem profissionais não tão bons. Então, assim, ele também, Uhum. o que também não. Eu falo a questão do honorário, o pessoal fica muito, que tem que ter honorário justo. Eu falo que o honorário baixo vem também da baixa autoestima desse contador, porque se ele sabe precificar o seu serviço, ele não vai ter um honorário baixo, porque hoje qualquer trabalho básico da contabilidade que ela for fazer, simples que seja, se for de resolver uma solução pontual, não for fazer uma contabilidade rotineira, não é barato. A gente tem hora homem, a gente tem hora máquina, a gente tem sistemas, a gente tem custos administrativos, custos fixos. Isso Tem. tudo compõe uma prestação de serviço. Então não tem como fazer mágica. Né? Então eu falo É, que honorário baixo para mim significa baixa autoestima. E baixa autoestima já vai para um monte de problema. Porque quem tem baixa autoestima não se desenvolve, não está preocupado com a sua valorização, não está preocupado com bom conhecimento, com técnica, né? Com é, melhoria. Porque como é que você faz isso isso? Não tem jeito. Né? A gente é. precisa se O- profissionalizar, a gente precisa se desenvolver. Custa caro, a gente tem que pagar, eu tenho que ir lá buscar um especialista para aprender com ele, eu tenho que comprar o sistema, né? Isso tudo, gente, é pago, é isso aí. né? Ou então as pessoas estão escalonando isso como se nós fôssemos simplesmente uma indústria. Como se você Uhum. desse um enter, tudo saiu pronto, acabou. Mesmo que se você der enter para tudo sair pronto, você precisa da tecnologia, customizar, configurar, ter certeza, conferir e refazer. Eu já ouvi, Daniela, É. às vezes, já ouvi com relação a valores de um cliente o seguinte, ele falou comigo, e aí, tá vendo? Tá meus causos, eu sempre fico na memória. Ele falou comigo assim, Raquel, deixa eu só te explicar A um Cláudia negócio. daí tá aí com a gente aqui também, tá concordando com a gente, sabe? A Cláudia, Tá, Claudinha. eu acho que não Essa, você sei, me eu não indicou lembro a dela. Cláudia também, ela também. Você lembra sim, que A você que me indicou Cláudia. a Cláudia? Ah, sim, É, aham, sim, sim. Lembro sim. É muita gente que a gente lida, lembro. pois é. Então, olha só, ele falou comigo assim, Raquel, olha, eu entendo muito bem, entendeu? É assim, eu sei que você é um Nike, eu sei quanto custa um Nike. Só que é o seguinte, eu tô querendo pagar pelo Olympus, né? Falava Olímpicos, aquele tênis. Acho que era Olímpicos que falava mesmo. Eu É, vi um Olímpico. outro, Eu Raquel, eu quero vi hoje pagar um pelo tênis Olímpicos, assim, mas eu vinte e quero três calçar o Nike. reais. Hã? Pois é, eu vi hoje um tênis na internet, assim, passando uma propaganda, um tênis que custava R$ 23. Falei, gente, como é que você consegue fabricar um tênis para custar R$ 23? Raquel, eu fui pôr linha na agulha outro dia para costurar um negócio aqui em casa, eu gastei o tempo para pôr a linha, eu gastei a linha porque ela desmanchou, só ali eu gastei mais de R$ 23 para costurar um negócio aqui, e pensa fazer um tênis.
É. né? Para comparar essa comparação que esse cliente seu fez. Ah, eu sei que o Nike vale muito, mas eu tô a fim de comprar o de R$ 23. Cara, você vai ter que comprar 10 de 23, porque ele vai estragar no segundo, né? Pois é, mas só que o que que acontece? Ele queria calçar o Nike e pagar pelo preço de 23. Então, ou seja, Ah, não, aí não. você entendeu? Aí, ou seja, Uhum. ele consegue perceber o valor que é o seu trabalho, mas ele quer te pagar pelo outro, aquele profissional que você colocou aí, que não está muito interessado em muita coisa. Ao falar, filho, É dureza. infelizmente o seu número não é o meu. Exatamente. A sua O seu marca número não não é o combina meu. com a minha. Não, É, a sua marca o não seu combina com número a não minha, é eu o vou ficar meu. te devendo, Não vai né? ter. Falar, né? Não vai ter jeito, não. Mas é isso que a gente passa e a gente repete essas histórias depois. Olha o Nike, olha o Olympus Ah, aí. É isso aí, né? né? A Cláudia tá morrendo de rir aqui. Eu tô olhando pro lado aqui, que eu vou acompanhando o Aham, chat aqui pra ver aham. quem tá aqui. Hoje o povo tá caladinho aqui, porque acho que nós estamos falando tanto nessa conversa. Eu já sabia que ia ser assim. Lembra que eu te falei? Eu falei, nós vamos conversar mais que tudo nessa live É, nossa hoje, né? Há um tempo sem se encontrar e a Cláudia tá verdade. rolando de rir aqui da nossa conversa. Meninas, nós estamos aproximando do nosso fim, né? Que foi essa loucura aqui, o nosso Instagram hoje. O que você pensa de realmente ações relevantes para a gente empoderar nossos colegas, para a gente motivar nossos colegas, né? Em relação a tudo, Raquel, eu falo que nem a parte técnica também. Eu friso muito isso. Quando eu dei esse exemplo aqui que me fizeram desistir da contabilidade, porque se eu queria ser bonita, eu não podia ser contadora. Na época eu também nem me achava bonita, não. Então, assim, não, então tem que ser contadora mesmo, né? Cara, mas todo mundo é bonito, né? E beleza, apresentação é uma coisa que é fundamental, né? Eu não tenho que ser Gisele Bündchen, não, porque se eu fosse Gisele Bündchen, realmente eu não seria contador. Né? Ah, não, Raquel, nós duas não prestamos juntas, não. Não. Mas voltando à seriedade, Aham. né? Mas assim, tem todo um conjunto de fatores realmente para a gente ser boa profissional. Você que está aí na sua região, no interior, né, que até pouco tempo realmente tinha essas dificuldades de desenvolvimento profissional, o que você pode dar de dica para a gente empoderar a mulherada? Ó, eu acho que a sabedoria, o conhecimento, a inteligência que nós temos e a postura com que a gente toma é que faz toda a diferença. Você tem que estar muito certa daquilo que você está afirmando, daquilo que você está levando para a pessoa, porque eles vêm atrás de solução, né? E a gente não pode deixar isso a desejar. Então, vai mais profundo, vai mais além, tenta ver o que, que realmente a pessoa está querendo. Nós temos que transmitir confiança, credibilidade e outra coisa, moral. Não tem nada mais importante que a moral e o seu nome. Perde, deixa um Ética, né? cliente, Uhum. perde, deixa um cliente, ou se documente, porque muitas vezes também, Daniela, a gente fala assim, é que se a gente for pegar para fazer tudo certo, nós não vamos ter ninguém. Porque encontrar Como realmente tudo assim que certo você é fala muito assim? difícil. Ah, tá. Se você for pegar todos os clientes e achar que todos os clientes têm que Os estar com tudo clientes. Aham. certo, tudo, né? Quando a gente coloca assim, nós lidando Mas então isso é no bom trabalho, demais, né? Porque aí precisa da gente mais ainda. Se tá tudo É, certo, não precisa da gente, não. exatamente. Sendo profissionais, então, nós precisamos transmitir isso e sermos seguras. Então, coloca a pessoa para assinar uma notificação, um termo de orientação, alguma coisa que você está passando para ele ver que você é séria. Não precisa de ter um homem ali para garantir a sua palavra, que a sua palavra tem tanto efeito, tanto quanto o de um homem. Isso aí. E Raquel, com 3 meninas, me conta. Alguém tá seguindo aí a carreira da mãe? Você acredita que ninguém quer? Até agora ninguém quer. Não, eu tenho uma de 15, uma de vai fazer 11 e uma de 8. Então, todas já tentaram ser tudo, assim, menos contadora. Do meio ainda fala assim, eu acho que eu vou ser contadora. Mas por quê? A gente trabalha muito, Daniela. A gente trabalha Pois muito, é, muito. eu ia Nós, falar. A gente não contribui realmente, né, para que que o interesse na profissão seja aumentado, né?
Elas já escutam falar por aí, né? Eu estava falando ontem lá na palestra da Unileste que desde 2015 a gente está tendo uma mídia muito massacrante falando o tempo inteiro que a nossa profissão vai acabar, né? Eu sei Não. que isso sempre foi dito, até o professor Jorge que estava presente, ele falou assim, Daniela, isso aí desde quando eu formei lá e não sei quando, que as pessoas falam que a contabilidade vai acabar. Mas na mídia, assim, né? Que a mídia começa aquela pressão, aquela falação, aquele monte de banner e tudo mais. Então, nos últimos anos, os últimos 5, tá sendo muito dito isso, né? Então, como que a gente realmente incentiva, né, nossos filhos, a gente incentiva os jovens a seguir uma carreira se só nos vê trabalhando muito e só vê uma mídia que fala que vai acabar a profissão, né? Como é que Então, você nós acha que temos que passa na provar, cabeça nós delas? temos que provar realmente o contrário, né? Falar assim, olha, se vai acabar, talvez vai deixar eu respirar um pouquinho mais, porque realmente nós temos muito trabalho. E eu sempre Não, tento mostrar para elas o seguinte, olha, vamos ver o médico. Ele faz plantão, ele trabalha sábado, trabalha domingo, feriado, até ele se estabelecer, até ele se posicionar, depois ele pode escolher quem que ele quer, da hora que ele quer, tudo bem. Mas tudo na vida é trabalho. Então, se vocês não querem, não têm aptidão, minha filha, ótimo, façam o que realmente vocês queiram fazer. Façam o que queiram fazer, mas que trabalho vocês sempre vão ter e muito, independe do que vocês fizerem. Ir para a feira montar uma barraca para vender verdura dá trabalho demais? E aí? Tudo dá trabalho, né, Raquel? Tudo dá Porque o trabalho. nome de tudo é trabalho. Eu sigo uma Trabalho. moça bacanésima. Eu sigo uma moça que fala muito de faxina, ela tem não sei quantos seguidores. Eu morro de rir dela falar uma verdade universal. Todos nós somos prestadores de serviço, né? E aí eu vou além Sim. do que ela fala. Ela, no caso, presta um serviço como empregada doméstica. As pessoas perguntam, mas como é que você é empregada doméstica? Eu gosto de ser. Né? Aham. Você porque é contador, você porque é médico, você porque é advogado, você porque é economista, você está prestando serviço como eu, você só escolheu uma outra área, Exatamente. né? E aí eu vou além disso, além da gente ter que prestar serviço como qualquer outro prestador de serviço, a gente depende da venda dessa nossa mão de obra para a gente ser remunerado, porque se a gente não vender o nosso serviço, a gente não tem remuneração. Né? E a gente não É vive mais isso no aí. tempo que a gente caçava e plantava para se alimentar. A gente necessita de outras questões para poder viver que passam pela necessidade de remuneração. Então, remuneração sim e prestação de serviço sim, né? A gente precisa disso. Não dá para a gente ir lá, ó, parar, cruzar o braço e saber que nós vamos Não, continuar comendo, nós vamos continuar bebendo, morando, não. né? É isso aí. É isso Então, aí. temos que desmistificar esses mitos que aparecem para a gente e que contabilidade é legal sim. A Raquel trabalha esse tanto, gente, porque ela quer, tá? Tô dizendo para vocês aqui, já tô entregando, porque ela é workaholic sim. Ela trabalha sábado, domingo, feriado. Teve um dia que eu liguei para ela, que eu escutei música de passarinho. Eu falei, não acredito. Falei, não, põe isso que eu quero ouvir. Ela ficou rindo. Foi Você mesmo. lembra disso? Ah, Aí lembro, eu tava falei lá no assim, quintal. gente, não tô acreditando. Ela, uai, tem passarinho na minha casa. Eu falei, não, tô acreditando que você tá em casa. Que tem passarinho, então muito Tá. menos, porque eu ia querer ficar só Aham. em casa, Raquel. E soltos os Né? passarinhos, né? E os passarinhos no quintal lá solto, né? É realmente. Pois Então, assim, é. eu sou muito intensa quando eu pego as coisas para fazer, sabe? Realmente, né? Eu sou intensa quando eu pego. E aí, eu acho que se você pegou, você tem que dar conta. Não importa o que você vai Mas você fazer, que tem que hora que você fazer. equilibrar. É. Não temos que dar conta de tudo, né? E aí já vem a minha Sim, dica de empoderamento para todo mundo e para a própria Raquel. Não temos que sim, vai dar conta lá. de tudo, não temos que morrer de trabalhar, Ah, né? Nós sim. temos que sim equilibrar o nosso trabalho com o nosso lazer, com a nossa família, com os Isso. nossos amigos.